O sol da manhã de Copacabana filtrava pelas persianas entreabertas do apartamento, pintando listras douradas no chão de azulejo frio. Eu, Ana Clara, me espreguicei na cama king size que dividia com Roberto há 10 anos. O cheiro de café fresco subia da cozinha, misturado ao som distante das ondas quebrando na praia. Era mais um sábado comum no Rio de Janeiro, ou pelo menos era o que eu tentava me convencer. Aos 38 anos, eu ainda me sentia presa naquela rotina que um dia pareceu perfeita. O emprego como gerente de marketing em uma agência no Leblon, as noites de samba em botecos escondidos na Lapa, e Roberto, o engenheiro charmoso que me conquistara com promessas de uma vida estável e apaixonada. Levantei-me devagar, vestindo o hobby de seda que ele me dera no nosso aniversário de casamento. O espelho do banheiro refletia uma mulher que lutava para manter a vitalidade. Cabelos castanhos ondulados caindo nos ombros, olhos verdes que outrora brilhavam de empolgação, agora marcados por olheiras sutis. Você está ótima, amor. Eu me dizia toda manhã, como um mantra para afastar as inseguranças. Mas ultimamente, as noites em que Roberto chegava tarde do trabalho, ou era isso mesmo, estavam se acumulando. Ele atribuía tudo aos projetos no metrô da cidade, mas eu via as mensagens piscando no celular dele quando ele se distraía. Desci as escadas até a cozinha, onde o aroma do pão na chapa me acolheu. Roberto já estava lá, de short e camiseta, folheando o jornal na mesa de vidro. Ele ergueu os olhos azuis, aqueles que me fizeram cair de amores na faculdade, e sorriu. Bom dia, Clara. Dormiu bem? Sua voz era calorosa, mas superficial, como se recitasse um script. Bom dia. E você? Chegou tarde ontem de novo. Eu me servi de café, sentando à frente dele. O apartamento no 10º andar do prédio em Ipanema tinha vista para o mar, mas naquele momento o oceano parecia distante, intocável. Ah, sim, reunião com o chefe. Esses prazos estão me matando. Ele evitou meu olhar, mergulhando de volta no jornal. Conversamos sobre banalidades, o trânsito caótico na Avenida Atlântica, o calor úmido que anunciava um verão escaldante, os planos vagos para o fim de semana. Mas algo no ar estava errado, como uma brisa salgada que trazia o cheiro de traição. Eu não era ingênua. Há meses, eu notava as mudanças. As camisas cheirando a perfume barato, as ligações sussurradas no banheiro, o jeito como ele se afastava de mim na cama. Uma noite, depois de uma discussão boba sobre contas, eu revirei o celular dele enquanto ele dormia. As mensagens com Lívia eram explícitas. Saudades do seu corpo, amor? Vamos para Angra amanhã? Meu estômago revirou. Lívia, a estagiária da empresa dele, 25 anos, peitos siliconados e um feed no Instagram cheio de selfies na praia. Como eu pude ser tão cega? Naquela manhã, enquanto Roberto lavava a louça, eu decidi confrontá-lo. Meu coração batia forte, as mãos tremiam ao redor da xícara. Roberto, precisamos conversar sobre nós. Ele parou secando as mãos no pano de prato, o rosto endurecendo. O que foi agora? Clara? Estou cansado disso. Eu sei da Lívia, vi as mensagens. As palavras saíram como um soco e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele piscou, surpreso, mas não negou. Em vez disso, soltou um suspiro longo, como se estivesse aliviado. É complicado, Clara. As coisas esfriaram entre a gente. Ela me faz sentir vivo de novo. Vivo? Eu ri, amarga, sentindo as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Vivo? E eu? 10 anos, Roberto. Casa, viagens, tudo que construímos. Você joga fora por uma garota que mal saiu da faculdade? Ele se aproximou, tentando tocar meu braço, mas eu recuei. Não é jogar fora. É uma fase. Podemos resolver isso. Resolver? Você acha que eu vou fingir que nada aconteceu? Minha voz ecoou pela cozinha. E pela primeira vez em meses eu me senti forte. O rio lá fora pulsava com vida. Turistas rindo na calçada, vendedores de mate gelado gritando, o som de um pagode distante. Mas dentro de mim, um furacão se formava. Eu quero o divórcio. Ele riu incrédulo. Divórcio? Por causa de uma aventura? Clara, você está exagerando. Vamos a um terapeuta ou algo assim.
Mas eu já havia decidido. Naquela tarde, enquanto ele saía para jogar futebol com os amigos, mentira, eu sabia, eu liguei para minha melhor amiga, Juliana, que era advogada de família. Ju, preciso de você. É sério. Contei tudo pelo telefone, a voz embargada. Ela ouviu em silêncio e, quando terminei, disse com firmeza: Vem para o meu escritório amanhã. Vamos preparar os papéis. Ele vai pagar por isso, Clara. Bens, pensão, tudo. No dia seguinte, o escritório de Juliana no centro do Rio era um oásis de ar-condicionado em meio ao caos da cidade. Prédios altos, buzinas incessantes, o cheiro de poluição misturado a pastéis de feira. Ela me abraçou forte, seus cabelos pretos curtos e óculos de armação vermelha transmitindo confiança. Você merece melhor, amiga. Vamos fazer direito. Sentamos à mesa de mogno, papéis espalhados. Juliana explicou tudo. Partilha de bens desde o apartamento até o carro que compramos juntos. Ele tem que declarar renda e, se esconder bens, a gente pega no pulo. Eu assenti, sentindo um misto de raiva e empoderamento. Pela primeira vez via um caminho à frente sem Roberto, mas o destino, ou melhor, a vingança, veio em uma ideia maluca que brotou durante a conversa. Ju, ele adora a praia. Todo fim de semana leva ela para Copacabana ou Barra. E se a gente aparecesse lá com os advogados? Ela ergueu uma sobrancelha, mas sorriu. Você quer dizer uma intimação surpresa? Pode ser arriscado, mas impactante. Eu e meu sócio, o Dr. Marcos, podemos ir. Ele é bom nisso, cara de mal que assusta. Meu coração acelerou. Imaginei a cena. Roberto, de mãos dadas com Lívia na areia quente, o sol queimando a pele, e de repente, 2 advogados com pastas e mandados. Seria o fim perfeito para aquela farsa. Faça isso acontecer. Os dias seguintes foram um borrão de emoções. Eu me mudei temporariamente para a casa da minha irmã em Botafogo, evitando o apartamento que agora cheirava a falsidade. Roberto ligava, implorando, prometendo mudança, mas eu era surda. É tarde demais, respondia friamente. Enquanto isso, planejava com Juliana. Pesquisamos os hábitos dele. Ele postava stories no Instagram, fotos com Lívia em biquíni, drinks coloridos à beira-mar. Sábado, Praia da Reserva, na Barra da Tijuca. O lugar perfeito, menos lotado, mas ainda com o glamour carioca. Na véspera, o céu do Rio estava nublado. Uma garoa fina molhando as ruas. Eu andava de um lado para o outro no quarto da minha irmã, o nervosismo me consumindo. E se ele fugir? E se ela chorar? Juliana riu pelo telefone. Deixa ele correr. A lei pega. Amanhã, ao meio-dia, estaremos lá. Vista algo forte, Clara. Mostre que você não é mais a mulher traída. Deitei-me naquela noite com o som da chuva batendo na janela, o peito apertado de ansiedade e raiva. O rio, com sua beleza selvagem e contrastes brutais, parecia ecoar minha dor. Ondas furiosas, mas resilientes. Eu não era mais a Ana Clara submissa. Amanhã, na praia, tudo mudaria. Roberto encontraria não só o fim do nosso casamento, mas o começo da minha liberdade. Word count, 872. O sol de sábado escaldava a Barra da Tijuca, transformando a areia branca da Praia da Reserva em um tapete dourado e quente. Eu, Ana Clara, dirigia o carro alugado com as mãos firmes no volante, o ar-condicionado lutando contra o calor úmido que entrava pelas janelas entreabertas. Juliana estava no banco do passageiro de óculos escuros e uma pasta preta no colo, enquanto o Dr. Marcos, um homem alto de uns 50 anos com terno cinza impecável, inadequado para a praia, mas perfeito para intimidar, ocupava o de trás. Meu coração martelava como o batuque de um samba enfurecido, mas eu mantinha o rosto impassível, os cabelos presos em um coque apertado e um vestido solto de linho branco que me fazia sentir blindada. Calma, Clara, disse Juliana, tocando meu braço. Sua voz era serena, como sempre nas audiências tensas. Vamos fazer isso rápido e limpo. Ele assina os papéis e acabou. Eu assenti, mas por dentro um redemoinho de raiva e dúvida me consumia. E se Roberto me implorasse de novo? E se Lívia, com sua juventude insolente, me olhasse com pena?
O trânsito na Avenida das Américas era um caos de motos zigue-zagueando e ônibus lotados, o cheiro de asfalto quente misturado ao sal do mar. O rio, em sua essência caótica e vibrante, parecia conspirar a meu favor. Gaivotas gritando no céu azul, vendedores ambulantes oferecendo água de coco gelada, o som distante de um rádio tocando funk carioca. Estacionamos perto da entrada da praia, onde quiosques coloridos vendiam espetinhos de camarão e caipirinhas. Pagamos o manobrista e caminhamos pela calçada de pedras, a brisa marinha aliviando o suor na nuca. Juliana e Marcos iam à frente, profissionais, enquanto eu ficava um passo atrás, como uma espectadora de minha própria vingança. A praia não estava lotada como Copacabana nos fins de semana, mas ainda pulsava com vida. Famílias montando guarda-sóis listrados, casais se bronzeando em toalhas xadrez, crianças correndo atrás de bolas de praia. Meu estômago embrulhou ao avistar, a uns 100 metros, uma barraca azul com 2 drinks coloridos na mesa de plástico. Lá estavam eles. Roberto, de sunga vermelha e óculos de sol, rindo com a cabeça jogada para trás, e Lívia em um biquíni minúsculo que mal cobria suas curvas artificiais, os cabelos loiros soltos, dançando ao vento. Parei por um segundo, o ar preso nos pulmões. Ele parecia tão relaxado, tão alheio à bomba que eu preparara. Lívia se inclinava para ele, sussurrando algo no ouvido. E Roberto passava o braço pela cintura dela, possessivo. 10 anos de minha vida, evaporados em um gesto banal. Juliana me cutucou. Agora ou nunca, amiga. Avançamos pela areia fofa, os pés afundando como se o chão quisesse me engolir. O sol batia forte nas minhas costas e o suor escorria pela espinha, misturando-se à adrenalina. Quando nos aproximamos, Roberto ergueu os olhos e congelou. Seu sorriso sumiu como fumaça, o copo de caipirinha parando a meio caminho da boca. Clara, o que você... Ele se levantou de supetão, derrubando a cadeira de praia com um estrondo. Lívia piscou, confusa, puxando uma canga para cobrir o corpo. Quem são esses? Perguntou ela, a voz aguda e infantil, olhando de mim para os advogados. Eu sou a esposa dele, sua idiota, respondi, a voz baixa, mas afiada como uma lâmina. Não planejava ser rude, mas as palavras saíram sozinhas, carregadas de meses de humilhação. Roberto deu um passo à frente, o rosto pálido sob o bronzeado. Clara, por favor, isso é loucura. Vamos conversar em particular, não aqui, na frente de todo mundo. Juliana interveio, abrindo a pasta com um clique seco. Senhor Roberto Almeida, sou a doutora Juliana Mendes, advogada da senhora Ana Clara. Estamos aqui para entregar a citação inicial do processo de divórcio. Ela estendeu os papéis, o vento marinho agitando as bordas. Marcos, ao lado dela, cruzou os braços, sua presença imponente como um paredão contra as ondas. Assine o recibo, por favor. Isso inclui a partilha de bens comuns, incluindo o imóvel em Ipanema e o veículo. Lívia soltou um gemido dramático, cobrindo a boca com as mãos. Divórcio? Robinho, o que é isso? Ela se agarrou ao braço dele, os olhos marejados, mas Roberto a afastou gentilmente, o pânico estampado no rosto. Clara, você não pode fazer isso, eu te amo, foi um erro. Lívia não significa nada, juro. Sua voz tremia, suplicante, mas eu via o cálculo por trás. Medo de perder o apartamento, o carro, a estabilidade que construíramos juntos. Erro? Você me traiu por meses, Roberto. Mensagens, noites fora, mentiras sobre o trabalho. Eu vi tudo. As lágrimas ameaçavam cair, mas eu as segurei, erguendo o queixo. A praia ao redor parecia pausar. Um grupo de amigos próximos parou de jogar vôlei para observar. Um casal de idosos balançava a cabeça em desaprovação. O som das ondas quebrando era o único ruído, ritmado e impiedoso. Assine os papéis. É o fim. Ele pegou a caneta que Marcos ofereceu, as mãos trêmulas rabiscando o nome. Você vai se arrepender, Clara. Eu posso mudar. Pensar nos nossos planos, nas viagens para Angra. Mas suas palavras soavam vazias agora, como ecos de um passado que eu não queria mais. Lívia começou a chorar baixinho, murmurando, eu não sabia que ele era casado de verdade. Mas ninguém lhe deu atenção. Juliana recolheu os documentos, selando o momento com um tudo em ordem,
Entraremos em contato para a audiência. Enquanto nos afastávamos pela areia, Roberto gritou atrás de mim: Clara, espera, não acaba assim. Mas eu não olhei para trás. O sol queimava minha pele, mas pela primeira vez em meses eu me sentia leve, como se as ondas levassem embora o peso da traição. Juliana me abraçou pelo ombro. Você foi incrível, agora é hora de reconstruir. Caminhamos de volta ao carro, o coração ainda acelerado, mas com uma clareza nova. O rio, com sua areia infinita e mar revolto, testemunhara o colapso do meu casamento, mas também o nascimento de uma Ana Clara mais forte. No entanto, enquanto dirigia pela orla, uma dúvida sutil me cutucava. E se a vingança não bastasse? E se o verdadeiro desafio fosse aprender a viver sem ele sozinha, nessa cidade que devorava corações partidos? O fim de semana mal começara, e eu sabia que as batalhas legais estavam só no início. Mas ali, com o vento salgado nos cabelos, eu respirava liberdade. A semana que se seguiu aquele sábado na praia da reserva foi um turbilhão de emoções que me deixou exausta, como se o rio inteiro conspirasse para testar minha resiliência. Eu, Ana Clara, voltei para a casa da minha irmã em Botafogo, um sobrado aconchegante com paredes de tijolo aparente e janelas que davam para o Morro do Pasmado, onde o sol poente tingia o céu de laranja e roxo. O ar úmido da cidade, carregado com o cheiro de chuva iminente e fumaça de churrascos distantes, parecia espelhar meu estado de espírito, instável, pronto para desabar a qualquer momento. Juliana me ligava todos os dias, atualizando o processo, mas eu mal dormia, revivendo a cena na praia em loops intermináveis, o rosto pálido de Roberto, os soluços falsos de Lívia, a areia quente grudando nos pés enquanto eu me afastava. Na segunda-feira, o escritório de marketing no Leblon me recebeu com o burburinho habitual. Telefones tocando, colegas discutindo campanhas para marcas de cosméticos, o ar-condicionado zumbindo contra o calor de 32 graus que fazia o asfalto da Rua Prudente de Moraes derreter. Eu me sentei à minha mesa de vidro, fingindo foco em planilhas de redes sociais, mas minha mente vagava. Uma mensagem de Roberto piscou no celular. Clara, precisamos falar, isso foi um erro. Me dá uma chance. Ignorei, mas o peito apertou. 10 anos não se apagam com uma intimação na praia. Juliana me alertara. Ele vai tentar te manipular, fique firme. E eu tentava, mas as noites eram piores. O som da TV da minha irmã ecoando pelo corredor, misturado ao barulho de carros na rua Voluntários da Pátria, me deixava sozinha com meus pensamentos. No meio da semana, o primeiro obstáculo legal surgiu. Roberto, impulsionado pelo pânico, contratou um advogado próprio, um sujeito chamado Dr. Eduardo, conhecido por táticas sujas no Fórum da Justiça. Juliana me chamou para o escritório no centro, onde o trânsito caótico da Avenida Rio Branco nos atrasou em um engarrafamento de buzinas e vendedores de rua gritando: óculos escuros 3x10. Chegamos suadas, o céu nublado ameaçando uma tempestade tropical. O escritório dela era um refúgio de arquivos cinzentos e café forte, com vista para o Teatro Municipal, cujas luzes piscavam ao fundo como estrelas artificiais. Ele está contestando a partilha, disse Juliana, abrindo um envelope amassado. Seus óculos vermelhos escorregavam no nariz enquanto lia. Diz que o apartamento é só dele, porque investiu mais. Mentira deslavada. Temos comprovantes das entradas conjuntas. Eu me sentei na cadeira de couro gasto, sentindo o peso da raiva voltar. Ele sempre foi assim, Ju, calculista. Na faculdade, manipulava notas em grupo para se dar bem. Ela assentiu, solidária, e chamou o Dr. Marcos para a reunião. Ele entrou com uma pilha de documentos, o terno amarrotado pelo calor, mas a voz firme. Vamos contra-argumentar. Provas bancárias, testemunhas. Mas prepare-se, Clara. Ele pode tentar uma reconciliação falsa para ganhar tempo. A ideia me gelou. Naquela noite, enquanto chovia forte em Botafogo, gotas grossas batendo no telhado de telha colonial, transformando as ruas em rios lamacentos, Roberto apareceu na porta da casa da minha irmã. Minha irmã, Carla, uma enfermeira de 42 anos com cabelos cacheados e temperamento de leoa, o recebeu com os braços cruzados.
O que você quer aqui, Roberto? Sai fora. Mas ele insistiu, os olhos vermelhos de quem não dormia, a camisa social enrugada cheirando a cigarro. Clara, por favor, só 5 minutos. Eu desci as escadas devagar, o coração disparado, vestindo um moletom velho que me fazia sentir vulnerável. Ele estava na varanda sob a luz amarelada de um poste, o morro ao fundo escuro e misterioso. Eu terminei com Lívia. Foi um deslize, amor. Você sabe que eu te amo. Sua voz era baixa, suplicante, como nas brigas antigas que terminavam em abraços. Mas agora eu via as rachaduras, o jeito como ele desviava o olhar para o celular, talvez checando mensagens dela. Deslize? Você me humilhou, Roberto. Na frente de todo mundo, na praia que a gente amava juntos. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, misturando-se à umidade da noite. Carla observava da porta, pronta para intervir. Eu sei, eu errei feio. Mas divórcio? Perder tudo? Vamos terapia, Clara, pelo que construímos. Ele estendeu a mão, mas eu recuei, sentindo a raiva borbulhar como a água fervendo na chaleira da cozinha. Construímos? Você destruiu, eu mereço mais que migalhas. Minha voz ecoou na rua vazia, onde um cachorro latiu ao longe. Ele baixou a cabeça, murmurando: Você vai me odiar para sempre? E pela primeira vez eu respondi com honestidade: Não ódio, Roberto. Pena. Pena de você que prefere ilusões à realidade. Ele foi embora cabisbaixo, o carro dele sumindo na curva da rua encharcada, e eu entrei tremendo. Carla me abraçou forte, seu perfume de lavanda misturado ao cheiro de terra molhada. Você foi forte, mana. Ele não merece suas lágrimas. Sentamos na sala com chá de camomila e o som da chuva diminuindo. E pela primeira vez, eu ri. Um riso nervoso, mas genuíno, de como o rio nos moldava com suas chuvas repentinas e corações partidos. Obrigada por me acolher, Carla. Eu não sei o que faria sem você. Os dias seguintes trouxeram mais suporte inesperado. Juliana marcou uma sessão com uma terapeuta especializada em divórcios, uma mulher chamada Doutora Sofia, no Flamengo, perto do Parque do Catete. O consultório era luminoso, com plantas verdes e vista para palmeiras, balançando ao vento sul que refrescava a cidade. Traição dói porque abala a confiança em si mesma, disse ela, com voz calma e olhos castanhos empáticos. Mas você está reescrevendo sua história, Ana Clara, de vítima a protagonista. Eu chorei ali, liberando o que guardava, sentindo o peso diminuir como a maré baixa na praia de Botafogo. Enquanto isso, o processo avançava. Marcos descobriu que Roberto tentara transferir ações da empresa para o nome de Lívia, uma jogada burra, rastreada em minutos. Ele subestimou a gente, riu Juliana no telefone, enquanto eu caminhava pela orla de Botafogo, o sol da tarde dourando o pão de açúcar. Mas a dúvida ainda me cutucava. E se eu perdesse tudo na briga? O apartamento, as memórias? No entanto, com o apoio de Juliana, Marcos e Carla, eu via o crescimento. Não era só vingança, era renascimento. O rio, com seu calçadão lotado de corredores e casais de mãos dadas, me lembrava que a vida seguia, pulsante e imprevisível. Na sexta-feira, uma intimação final chegou. A audiência marcada para a próxima semana no fórum. Roberto ligou uma última vez, a voz rouca. Você venceu, Clara. Vou assinar tudo. Mas eu sabia que não era a vitória dele. Era o começo da minha. Enquanto o sol se punha atrás do Cristo Redentor, tingindo o céu de vermelho, eu respirei fundo, sentindo o sal do mar na brisa. As batalhas emocionais estavam longe de acabar, mas com amigos ao lado, eu enfrentaria o que viesse. O divórcio não era o fim. Era a porta para uma Ana Clara livre, pronta para dançar samba sozinha na Lapa, sem amarras. O dia da audiência amanheceu com um céu azul implacável sobre o Rio de Janeiro, como se o sol quisesse iluminar cada canto escuro da minha jornada. Eu, Ana Clara, me arrumei no quarto da casa da minha irmã em Botafogo, escolhendo um tailleur cinza simples que Juliana havia recomendado. Profissional, mas sem exageros, para mostrar força sem agressividade. O espelho do banheiro refletia uma mulher transformada. Os olhos verdes agora brilhavam com determinação, as olheiras suavizadas por noites melhores, graças às sessões com a doutora Sofia.
O ar úmido da manhã entrava pela janela aberta, carregado com o cheiro de pão fresco das padarias da Rua Voluntários da Pátria e o burburinho de vizinhos iniciando o dia. Carla me ajudou a prender o cabelo em um rabo de cavalo baixo, seus olhos castanhos cheios de orgulho. Você está pronta, mana. Vai dar tudo certo. Eu fico aqui torcendo, com um café forte na mão. Dirigi até o Fórum da Justiça no centro, o trânsito na Avenida Rio Branco. Um labirinto de carros buzinando e pedestres apressados, carregando pastas e cafés para a viagem. O calor já apertava às 9 da manhã, fazendo o asfalto ondular como uma miragem, e o suor escorria pela minha nuca enquanto estacionava em uma vaga apertada perto do prédio imponente, com suas colunas de concreto e bandeiras tremulando ao vento leve. Juliana e o Dr. Marcos me esperavam na entrada, ela com um blazer azul marinho e ele ajustando a gravata, o rosto sério, mas reconfortante. Ele já chegou, murmurou Juliana, apertando minha mão. Com o Dr. Eduardo. Vamos manter a calma, temos as provas irrefutáveis. Entramos no saguão amplo, onde o eco de passos e vozes abafadas criava uma sinfonia de ansiedade. O cheiro de papel velho e desinfetante pairava no ar, misturado ao perfume barato de funcionários correndo entre andares. Subimos de elevador lotado até o 3º piso, onde o corredor de azulejos brancos estava repleto de famílias nervosas, advogados sussurrando estratégias e um ar-condicionado que mal combatia o abafamento. Meu coração acelerava a cada passo, as mãos úmidas de suor. E se Roberto mudasse de ideia? E se ele jogasse sujo na última hora, como sempre fazia? Lembrei das palavras da terapeuta. Medo é normal, mas você não está sozinha nisso. A sala de audiência era um espaço quadrado e impessoal, com paredes bege e uma mesa longa de madeira escura, onde o juiz, um homem de uns 60 anos com óculos grossos e expressão neutra, já se sentava. Roberto estava do outro lado, pálido e desgrenhado, o terno cinza amarrotado como se tivesse dormido mal, o que provavelmente era verdade. Lívia não aparecera, graças a Deus. Ele viera sozinho, exceto pelo Dr. Eduardo, um sujeito magro de bigode fino que me lançou um olhar de desdém ao me ver. Sentamos, o ar tenso como uma corda esticada, o ventilador de teto girando preguiçosamente acima de nós. O juiz iniciou a sessão com voz monótona, lendo os autos do processo. Caso de divórcio litigioso entre Ana Clara Oliveira e Roberto Almeida. As partes concordam com a dissolução. Juliana se levantou primeiro, apresentando os documentos com precisão cirúrgica. Sim, Excelência, a senhora Oliveira requer a partilha igualitária de bens comuns, incluindo o imóvel em Ipanema, o veículo e metade das economias conjuntas. Temos extratos bancários comprovando as contribuições mútuas. O Dr. Eduardo contra-argumentou, a voz untuosa. Meu cliente contesta a divisão total. O imóvel foi adquirido majoritariamente com renda dele, e as ações da empresa são pessoais. Meu estômago revirou. Roberto evitou meu olhar, fixando-se na mesa, as mãos entrelaçadas como se rezasse por uma saída. Mas Juliana não vacilou. Excelência, as provas mostram depósitos conjuntos desde o casamento. Além disso, o Sr. Almeida tentou transferir ativos para terceiros durante o processo, o que configura má-fé. Ela apresentou os relatórios bancários e o juiz folheou as páginas com atenção, o silêncio na sala só quebrado pelo zumbido do ventilador. Eu sentia o peso dos olhares, o de Carla, que me mandara uma mensagem de apoio minutos antes, o de Marcos firme ao meu lado, até o de uma secretária que balançava a cabeça em solidariedade. Roberto finalmente falou, a voz rouca e entrecortada. Excelência, eu admito os erros, foi uma crise, mas eu amo minha esposa. Podemos reconsiderar? Terapia, reconciliação? Seus olhos encontraram os meus pela primeira vez, suplicantes, cheios de um arrependimento que parecia genuíno, ou pelo menos conveniente. Meu peito apertou, memórias de viagens a Angra e noites de samba na Lapa piscando na mente. Mas eu me levantei como Juliana me orientara, a voz firme apesar do tremor interno. Não, Roberto, você escolheu isso. Eu mereço paz, não promessas vazias. Assine e me deixe seguir em frente. O juiz assentiu, ajustando os óculos.
Dadas as provas e a concordância inicial do réu, concedo o divórcio. Partilha igualitária. 50% dos bens para cada parte, com pensão alimentícia provisória de 5.000 reais mensais até a finalização. O imóvel será leiloado se não houver acordo em 30 dias. O martelo de borracha bateu na mesa com um som seco, ecoando como o fim de uma era. Roberto baixou a cabeça, murmurando um tudo bem quase inaudível, enquanto o Dr. Eduardo recolhia papéis com o rosto azedo. Saímos da sala em um borrão, o corredor agora parecendo menos opressivo. Juliana me abraçou forte no elevador. Você foi brilhante, Clara. É oficial. Livre. Lágrimas de alívio escorreram pelo meu rosto, misturando-se ao suor do calor que nos esperava lá fora. O sol do meio-dia batia forte na praça em frente ao fórum, onde vendedores de rua ofereciam sucos de laranja gelados e pães de queijo quentes. Caminhamos até um café próximo na Rua do Lavradio, com suas fachadas coloniais e o cheiro de moagem de café fresco. Sentamos em uma mesa de ferro sob uma marquise, pedindo expressos e águas com gás. Marcos ergueu a xícara em um brinde silencioso. Pela nova Ana Clara. Naquela tarde, enquanto o rio pulsava com sua energia caótica, bondinhos tilintando na Lapa, turistas tirando selfies no Arco do Teles, eu me permiti sonhar. O apartamento seria vendido, e eu usaria minha parte para algo meu, talvez um curso de fotografia na PUC, ou uma viagem sozinha para o Nordeste, sentindo a areia de Jericoacoara sem o peso de mentiras. Carla me ligou animada. Vem pra casa, mana. Vamos comemorar com feijoada e uma garrafa de vinho. Você reconquistou sua vida. Roberto mandou uma mensagem breve. Desculpe por tudo, boa sorte. Ignorei, mas sem raiva. Só uma tristeza quieta pelo que poderia ter sido. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta, como as ondas moldando a costa da Barra. Mudei para um apartamento pequeno em Ipanema, com varanda para o mar e vizinhos que tocavam violão nas noites de sexta. No trabalho, lancei uma campanha de empoderamento para mulheres, inspirada na minha própria jornada. E Juliana se tornou não só advogada, mas confidente em cafés no Leblon. A doutora Sofia me ajudou a curar as feridas profundas, transformando a dor em força. O rio, com seu samba ecoando nas ruas e o pão de açúcar vigiando do alto, me ensinou que traições vêm como tempestades, mas a resiliência é o sol que sempre volta. Hoje, aos 39 anos, caminho pela orla de Copacabana ao pôr do sol, o vento salgado bagunçando meus cabelos ondulados. Não há mais rotina vazia, a liberdade, risos com amigas em botecos da Lapa e a promessa de amores verdadeiros. Roberto é passado, uma lição dura que me fez renascer, e se alguém perguntar como superei, eu sorrio e digo, com advogados na praia e um coração carioca que não desiste.